Imagino que você esteja lendo esse livro pelo mesmo motivo que eu escrevi. Você percebe que as nossas meninas estão em apuro e deseja fazer algo a respeito. A maioria das pré-adolescentes de hoje sofre com o que se chama espectro de angústia. A questão não é se terão de lidar com depressão, ansiedade, medo, solidão e raiva, mas o quanto terão dificuldades com essas coisas. A socióloga Juliette Shore estuda tendências da família e assuntos ligados a mulheres. Adverte que os problemas emocionais que estão se manifestando em nossas filhas e que podem parecer normais para nós eram motivo de tratamento agressivo não muito tempo atrás. O jovem mediano, isto é, normal, entre aspas, de hoje, entre 9 e 17 anos, sofre de ansiedade em níveis tão elevados quanto de crianças que eram internadas em clínicas para tratamento de transtorno psiquiátrico em 1957. Muitas mães, na tentativa de evitar que suas filhas se tornem uma estatística, buscam ajuda de livros best-sellers, blogs para mães e palestrantes conceituados. Muitas vezes não há nada de errado nesses recursos. Aliás, eu uso todos eles como auxílio para me tornar uma mulher mais saudável e educar filhos equilibrados. Na verdade, eles oferecem entendimentos e boas ideias, mas eles não tratam o cerne das questões problemáticas nas nossas famílias. Minha amiga, não podemos nos ater e a apenas falar sobre a calamidade que está ocorrendo entre as meninas pré-adolescentes. Precisamos de uma solução. Precisamos entender o porquê elas estão enfrentando dificuldades e como ajudá-las. Por que as mães de meninas estão enfrentando dificuldades? Como sua filha está vendo no primeiro capítulo de Mentiras em que as meninas acreditam e a verdade que as liberta, todos os nossos problemas remontam ao Jardim do Éden, onde Satanás, disfarçado de serpente, contou a primeira mentira para a primeira mulher. Desde esse primeiro encontro até hoje, ele tem usado o engano para conquistar as nossas afeições, influenciar nossas escolhas e destruir a nossa vida. Verdade preciosa. Abre aspas. O diabo foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Fecha aspas. João 8,44. Mentir sempre foi o plano do jogo de Satanás. A questão, porém, é que entramos nesse jogo com ele. Eva não foi uma observadora totalmente inocente. Ela cooperou com a serpente. Como Eva passou de um dia perfeito no paraíso para o dia mais catastrófico de toda a história humana, ela deu ouvidos à mentira da serpente e começou a ruminar essa mentira. Voltou seus pensamentos para a mentira e deixou as emoções entrarem em cena, o que levou à sua queda. Quando pensamentos obsessivos e emoções assumem o controle, estamos em sérios apuros. Apliquei essa questão para sua filha da seguinte forma. Abre aspas. Talvez ela tenha se sentido confusa falando sobre Eva. Espere um pouco. Será que Adão não entendeu direito o que Deus disse para ele? Ou talvez tenha se sentido rebelde. Se Deus vai fazer essas coisas desse jeito, eu não quero seguir as regras dele. Ou talvez Eva tenha se sentido amedrontada. E se Deus não é tão bom quanto imaginamos que ele fosse? Não sabemos o que Eva estava pensando ou sentindo, mas podemos perceber que ela se deixou levar pelos seus sentimentos. Foi então que algo ruim para valer aconteceu.
Eva começou a acreditar na mentira. Ela duvidou da verdade de Deus, envolvida em medo, confusão e rebeldia. Fecha aspas. A mulher acreditou na mentira. Acreditar na mentira levou a mulher a provar o fruto que Adão e ela tinham sido proibidas por Deus de comer. As consequências desse pecado persistem até hoje. Eis algumas manifestações assustadoras dessas consequências em forma de riscos para as nossas filhas hoje. Abre aspas. Os índices de depressão em adolescentes estão crescendo e as meninas pré-adolescentes são um grupo especialmente vulnerável. Fecha aspas. Abre aspas. Registros de elevação do nível de ansiedade, insônia, solidão, preocupação, dependência coincidem com o lançamento do primeiro smartphone. Cerca de 23 milhões e meio de usuários do Snapchat têm menos de 11 anos de idade. Fecha aspas. Abre aspas. O número de atendimentos em pronto-socorros de meninas de 10 a 14 anos com cortes, queimaduras ou que ingeriram veneno cresceu quase 19% entre 2009 e 2015. Fecha aspas. Abre aspas. A idade média de incidência de anorexia caiu da faixa de 13 a 17 anos para 9 a 12 anos, e há casos de meninas de 7 anos com o diagnóstico de anorexia. Dos professores do ensino fundamental, 60% relata casos de transtornos alimentares nas escolas que trabalham. Fecha aspas. Embora muitas meninas não estarão nas estatísticas assustadoras citadas, a maioria enfrentará dificuldade com imagem corporal, terá episódio de, entre aspas, menina maldosa, ficará louca por meninos, sofrerá com o materialismo, com a pressão acadêmica e com uma infinidade de outros problemas comuns. Precisamos fazer alguma coisa. Como ajudá-las? Existe algo mais poderoso que as mentiras de Satanás. Existe algo mais poderoso do que as mentiras de Satanás. É a verdade de Deus. Há mais de 2 décadas vem orientando as meninas adolescentes e moças em sua recuperação de toda espécie de trauma emocional, vício e tendências pecaminosas. Ajudei-as a perceber em que mentiras estavam crendo e a experimentar encontros profundos com a verdade pelo Espírito de Deus. É sempre emocionante ver Deus operar. Esse processo também funciona para as meninas jovens. E é a hora de começarmos a usá-lo. As mentiras em que as meninas acreditam precisam ser arrancadas pela raiz. E em seu lugar precisa ser colocada a verdade de Deus. Desejo ajudar a sua filha a desenvolver essa aptidão nas páginas de Mentiras em que as meninas acreditam e a verdade que as liberta. Eu não estou falando de uma fórmula mística que fará todo o drama pré-adolescente desaparecer. Não há atalhos para evitar meninas maldosas, o estresse da escola ou o sofrimento dentro da família. A vida é difícil. Juntas, porém, você e eu podemos preparar a sua filha para que ela caminhe em meio à realidade da vida. Estresse escolar, pressão de colegas, angústias das redes sociais, ser incluída no time e até mesmo problemas familiares, com liberdade e verdadeira alegria. Antes de tratarmos da verdade de que sua filha precisa, posso sugerir que conversemos sobre a verdade da qual você e eu precisamos? Tomemos como base Gênesis 3. A mesma passagem que sua filha está estudando em Mentiras que as meninas acreditam e Verdades que liberta, para conformar o nosso coração à verdade. Afinal, o fato de sermos mães não nos torna imunes a esses sentimentos grudentos de mim ou às mentiras. Nos 3 primeiros capítulos desse livro, desejo tratar de 3 das maiores mentiras em que as mães acreditam. Vejamos a primeira.
Essa é uma mentira que eu conheço muito bem. Houve momentos, ao educar as minhas filhas pré-adolescentes, em que senti profunda impotência, quase como se estivesse em coma e não conseguisse pensar no que dizer ou fazer. Quando minhas filhas enfrentaram dificuldades com as amigas, por exemplo, às vezes eu não fazia ideia de como desemaranhar esses relacionamentos confusos. Ou quando queriam comprar um shorts jeans lindinho, porém muito curtos, eu tinha dificuldade de dizer não, sem parecer moralista ou sem demonstrar superioridade espiritual. A confusão tomava conta de mim. Às vezes parecia que não havia como controlar aquilo em que minhas filhas acreditavam. Em contrapartida, havia momentos eufóricos em que eu sentia que merecia o prêmio da mãe cristã do ano. Sentia-me superior a todas as outras mães e imaginava que estava no controle das crenças das minhas filhas. Não julgue. Você sabe que também já teve essa sensação. Observe a ênfase nos meus sentimentos. Como Eva e nossas filhas, você e eu somos propensas a deixar os nossos sentimentos nos controlarem. Minha emoção a respeito dos sistemas de crença que minhas filhas estavam desenvolvendo e de minha aptidão como mãe era sinal de que eu estava enredada em uma mentira comum. Mentira número 1. Não posso controlar aquilo que minha filha acredita. Essa mentira, na verdade, duas variações da mesma mentira, é poderosa. É poderosa e preeminente, motivo pelo qual também aparece em Mentira que as Mulheres Acreditam e A Verdade que as Liberta. A primeira versão nos diz que não temos controle nenhum. Na segunda versão dessa mentira, acreditamos que temos controle absoluto. O inimigo usa esses dois extremos para nos escravizar como mãe. Um extremo causa acomodação, Um extremo causa acomodações, pois temos medo de que a nossa intervenção não faça diferença nenhuma. O outro extremo nos causa orgulho, pois temos tudo sob controle, o que nos leva a não perceber sinais importantes que as nossas filhas estão em apuro. Fiquei um tanto perplexa depois de um encontro com uma mãe que não chegou a participar de um grupo focal. Ela é uma mulher articulada, inteligente, cujas opiniões eu estava sempre ansiosa por ouvir como parte da minha pesquisa. Comentei isso com ela ao encontrá-la em um evento público. Essa mãe me explicou gentilmente de que não participaria do meu grupo focal. Quando lhe perguntei o porquê, ela respondeu: "A minha filha estuda em casa. Eu monitoro as influências em sua vida. Ela não acredita em nenhuma mentira." Olhei para ela, cheia de perplexidade e sem saber o que dizer. Estava certa de que não havia compreendido corretamente ou que ela não havia se expressado bem e, portanto, pedi que ela se explicasse melhor. E foi o que ela fez. Tinha certeza de que sua filha não corria nenhum perigo. Embora seja um exemplo extremo, encontrei muitas mães que acreditavam na mentira de que podem ou não podem controlar aquilo que suas filhas acreditam. A verdade é que Deus quer que você faça tudo o que estiver ao seu alcance para plantar sementes da verdade em sua filha. Não importa quão estressada você se sinta com o comportamento ou com as circunstâncias da vida da sua filha, você recebeu a incumbência de lhe apresentar fielmente a verdade. Em uma passagem importante do Antigo Testamento, as Escrituras enfatizam como devemos abordar o trabalho de ensinar a verdade a nossos filhos de modo intencional e criterioso. Atenção a essa verdade preciosa. Em Deuteronômio 6, do 7 ao 9, diz: "Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as na testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões." Talvez não seja fácil para você.
Como eu, haverá dias em que não se sentirá apta para lidar com o que estiver acontecendo. Mesmo na melhor das circunstâncias, enfrentamos inúmeros desafios. Algumas mães, contudo, lidam com dificuldades específicas. Em um grupo focal em que realizamos para esse livro, por exemplo, muitas mães choraram enquanto falavam de suas filhas cujo pai, às vezes morando com elas, às vezes não, era descrente. Uma madrasta relatou que sua filha de 11 anos passa metade do tempo na casa dela e outra metade na casa da mãe biológica, que é ateísta. A menina ouve com frequência que o cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. Não deixe que suas emoções levem a educar seus filhos com base no medo. Por certo, a verdade sempre terá inimigos e oposições, mas não deixe que isso a impeça de plantar a verdade em sua menina. Deus teve o trabalho de se certificar de que Adão entendeu a verdade a respeito da árvore, pois sabia que Satanás mentiria para Eva e para ele. Chegou até a falar das consequências terríveis que teria de enfrentar se lhes desobedecesse. A verdade preciosa está em Gênesis 2, 16 ao 17. Você pode comer à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer desse fruto, com certeza você morrerá. Deus plantou a verdade em seus queridos primeiros filhos. Sei, por vezes, as suas emoções parecem conflitantes quando você faz o mesmo. Já pensou em como o Deus do universo talvez tenha se sentido quando disse as palavras aos seus filhos? As emoções de Deus jamais são expressas de forma pecaminosa, com distorções ou fora da sua santidade, mas ele tem emoções. Havia uma tristeza quando ele disse essas palavras, ciente de que Satanás viria com mentiras. Ainda assim, ele disse a verdade. É essencial que sigamos o exemplo dele e digamos a verdade aos nossos filhos a respeito das tentações que enfrentarão. Em Mentiras em que as Meninas Acreditam e a Verdade que as Liberta, procurei tratar de alguns desses assuntos em um ambiente seguro, em que você pode ocupar o banco do motorista ao apresentar a verdade à sua filha. No primeiro capítulo, sua filha conhece uma menina fictícia chamada Zoe. Zoe está lidando com a tentação de entrar em redes sociais sem que seus pais fiquem sabendo. É a sua versão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os pais permitem que ela tenha contato com os amigos de várias maneiras, mas as redes sociais são uma forma de interação para a qual a menina ainda não está preparada, de acordo com o pensamento deles. Para ser sincera, tivemos longas conversas com a equipe da editora a fim de resolver se incluiríamos redes sociais como um tema proeminente no começo do livro da sua filha. Foi uma decisão difícil, pois todos nós concordamos que, se sua filha tem menos de 13 anos, não tem desenvolvimento nem maturidade emocional necessária para interagir com redes sociais. E mesmo aos 13, às vezes ainda é cedo demais. Até os próprios criadores dos aplicativos das redes sociais definem limite de idade recomendado e, em geral, declaram que o indivíduo não pode criar uma conta antes dos 13 anos. Essas restrições têm bons motivos. Se você é uma mãe que respeita os limites de idade recomendado, está de parabéns. Isso não é fácil. Você está nadando contra a maré. Uma mãe comentou: a maioria das amigas da minha filha de 11 anos tem conta no Instagram, mas eu não deixei. Parece que sou a única. Você pode ter a impressão de que está sozinha, mas não é verdade. Muitas mães ainda respeitam as restrições de idade, e todas as mães devem levar essa questão em consideração. Se a sua filha já está nas redes sociais, peço encarecidamente que reflita com cuidado a respeito dos impactos que elas podem exercer na vida dela. Desde que as redes sociais surgiram na cultura popular, houve um aumento expressivo de problemas entre as meninas, o que inclui, mas não se limita a, de imagem corporal. Uma das principais clínicas de tratamento de transtornos alimentares nos Estados Unidos publicou o seguinte comunicado
sobre como a mídia influencia o risco de uma menina desenvolver um transtorno alimentar. Abre aspas. No início de 2016, cientistas relataram indícios de uma ligação entre o uso de redes sociais e problemas de imagem corporal em jovens. Entre essas questões estão dieta, monitoramento do corpo, forte desejo de magreza e objetificação própria. Embora as redes sociais não sejam a causa de transtornos alimentares, eles são um fator no desenvolvimento de problemas de imagem corporal. Fecha aspas. Os dois aplicativos mais usados por adolescente no momento, Instagram e Snapchat, estão causando um bocado de sentimentos grudentos que fazem as meninas se sentirem deprimidas, feias e estressadas. Existe até uma nova palavra no dicionário da língua inglesa, FOMO, que significa medo de ficar de fora. Uma apreensão que muitas meninas sentem quando veem os amigos serem incluídos em coisas nas quais elas não são. Uma vez que não considera apropriado sua filha estar nas redes sociais, talvez lhe pareça estranho eu ter escolhido usar esse tema no livro dela. Acontece o seguinte: ouvi diversas histórias de mães que me pediram para alertar a esse respeito. Uma delas foi a mãe que forneceu o relato apresentado no primeiro estudo de caso à esquerda. Ele é a base para o enredo da história de Zoe. No final das contas, o tema do uso das redes sociais foi incluído no livro da sua filha, porque creio que você e eu precisamos conversar com as nossas filhas de modo proativo a respeito das tentações das quais temos conhecimento. Assim como Deus conversou com Adão e Eva a respeito das tentações que enfrentariam no Jardim do Éden, e o que aconteceria caso eles não lhe obedecessem. Também devemos conversar com as nossas filhas sobre a verdade sobre as consequências de desconsiderá-la. As redes sociais são apenas um dos vários assuntos importantes dos quais trataremos com a sua filha ao procurar plantar no fundo do seu coração a semente da verdade. Embora você seja responsável por plantar a semente da verdade, também é fato que você não controla o sistema de crenças da sua filha. Um dia, ela comparecerá diante de Deus e prestará conta das suas próprias crenças, segundo Deuteronômio 24:16 e Jeremias 31, 29 e 30. Se há algo que a história de Adão e Eva mostra é o seguinte: Deus não procura nos refrear. Ele poderia ter construído um muro para manter Adão e Eva afastados da árvore. Poderia ter colocado um abismo ou um fosso ao redor dela. Poderia ter feito com que a árvore não florescesse nem produzisse frutos. Poderia ter controlado o resultado de diversas maneiras. Ele é Deus e é soberano. No entanto, ele deu aos seus filhos a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Por quê? Porque ele queria autenticidade, queria que o comportamento deles fosse um reflexo genuíno de seu coração, das raízes abaixo do fruto de suas atitudes. Os comportamentos de sua filha, as coisas visíveis, são resultados de coisas que você ainda não consegue enxergar, abaixo da superfície. As emoções de suas filhas estão trabalhando e tentando dirigir a vida dela. Mas, como explico nas últimas páginas de Mentiras em que as Meninas Acreditam e Verdade que as Liberta, os pensamentos é que mandam nos sentimentos. E logo abaixo dos pensamentos, as crenças delas são as raízes que controlam tudo. Crer, na verdade, não é apenas concordar com um conceito. A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, segundo Tiago 2,19. E não basta apenas conformar o nosso pensamento à verdade. Os fariseus obedeciam às regras fielmente, mas Jesus os chamou de túmulos pintados de branco, segundo Mateus 23:27. Tinham uma boa aparência exterior, mas o seu interior era outra história. Não estou dizendo que você não deve controlar e dirigir o comportamento da sua filha. É sua responsabilidade definir limites saudáveis para ela. Considero extremamente preocupante quando pais deixam seus filhos tomarem
tomarem todas as decisões, como se os pais não tivessem voz nem voto. Sua filha não está preparada para tomar sozinha a maioria das decisões da vida dela, como, por exemplo, quando começará a namorar, as redes sociais que terá acesso, a que programas de televisão e filmes assistirá, ou mesmo mesmo que linha pedagógica será melhor para ela. Nesse estágio, ela ainda precisa de ajuda para fazer boas escolhas a fim de que ela possa, aos poucos e continuamente, aprender a tomar as próprias decisões à medida que caminha para a vida adulta. Mas é impossível apenas controlar e dirigir sua filha. Esse é o caminho para problemas adiante. Ela precisa entender por que você definiu esses limites para ela. E isso acontece quando você planta sementes da verdade. Há uma diferença entre simplesmente controlar o comportamento dela e definir limites ao mesmo tempo em que você nutre com a verdade. Muitas de nós corremos o risco de refrear o comportamento da nossa filha por medo, esforçando-nos por controlar o que ela faz. E há o mínimo de espaço possível para erros. Tentamos manter o pecado e a tentação afastados de nossa família e, por vezes, protegemos a nossa filha de modo tão eficaz que ela se torna quase uma monja. Apesar de refrear o comportamento externo, apenas refrear o comportamento externo pode parecer mais eficaz e mais fácil em curto prazo, mas o resultado em longo prazo é duvidoso, pois não cultivamos dentro dela o amor pela verdade. Na realidade, reduzimos as oportunidades de que ela faça escolhas comportamentais sábias quando não estivermos por perto. Vamos abrir um parênteses para pensar juntos. O comportamento da sua filha é autêntico? Jonathan Edwards, em um texto chamado A Natureza da Verdadeira Virtude, explica que existem 2 tipos de virtude. Em outras palavras, existem 2 tipos de comportamentos que demonstram padrões elevados. Virtude comum consiste em fazer aquilo que é certo, mas por motivos falsos. A pessoa faz o que é certo por medo, por egoísmo ou por orgulho. Por exemplo, talvez sua filha seja honesta porque não quer se meter em encrenca. À medida que ficamos mais velhos, às vezes somos honestos por questão de orgulho. Não queremos ser parecido com aquelas pessoas. Esse tipo de virtude não é profundamente arraigado na verdade e busca sua própria glória. A maioria das pessoas tem virtude comum. A virtude verdadeira consiste em fazer aquilo que é certo porque Deus é Deus. Somos honestos porque Deus ordenou que fôssemos. Essa virtude é arraigada na verdade de Deus e é para a glória de Deus. A maioria das pessoas se acomodam no primeiro tipo de virtude. Poucos buscam a verdadeira virtude. Mas é isso que devemos procurar plantar nas nossas filhas. Fecha o parêntese. Um ingrediente fundamental para nutrir sua filha com a verdade é a graça. Nesse modelo, você trata sua filha como Deus tratou Eva. Planta a verdade, mas também espera que a batalha seja intensa. Sabe que sua filha pecará e prepara-se para reagir com a mesma graça que recebemos de Cristo. Conversa abertamente sobre o pecado e a tentação e encoraja sua filha a participar das decisões. Nutrir sua filha com a verdade existe um grande investimento de tempo e por vezes é frustrante, mas o resultado a longo prazo é uma jovem firmemente arraigada na verdade, preparada para tomar decisões que agradem a Deus, mesmo quando você não estiver presente. Você será uma mãe que simplesmente refreia o comportamento exterior da sua filha para que dê a impressão... Desculpa, gente, vamos retomar essa pergunta. Você será uma mãe que simplesmente refreia o comportamento exterior de sua filha para que dê uma impressão de se conformar com a verdade? Ou você nutrirá a sua filha com a verdade para que seu comportamento exterior seja resultado daquilo que você plantou no fundo do coração dela? O que você escolherá?
A amiga que mencionei no início desse capítulo teve que fazer uma escolha quando descobriu que sua filha estava usando as redes sociais às escondidas e tinha postado uma foto da sua automutilação. Embora a maior vontade dessa mãe fosse reagir com controle arraigado no medo, em vez disso ela escolheu a abordagem mais trabalhosa, de nutrir sua filha com a verdade. Começou perguntando à sua filha que tipo de pensamento ela havia tido que a levaram a fazer cortes no braço. Entre as lágrimas, a menina começou a dizer palavras cruéis, geralmente usadas por adultos. Eram palavras que alguns meninos na escola haviam usado ao fazer gozações dela. Palavras que nenhuma menina deveria ter de ouvir, mas a doce menina de minha amiga havia começado a acreditar que talvez fossem verdade. Em seguida, a minha amiga e o marido disseram à filha que precisavam de ajuda como família. Poucas horas depois, seu pastor foi visitá-los para orar e conversar com eles. Abordaram a questão como uma crise familiar, em vez de apenas condenar a filha. Começaram, então, um longo e difícil contínuo diálogo para arrancar as mentiras pela raiz e plantar a verdade que cura. Claro que houve consequências práticas e perdas de privilégios, mas o foco foi o coração da sua menina, e não o seu comportamento. Enquanto escrevo essas palavras, passou-se quase um ano desde os acontecimentos, e mãe e filha continuaram a ter um diálogo intenso, conforme minha amiga nutre sua filha com a verdade. Pense nisso, converse com Deus. Use Deuteronômio 6, 6 ao 9 para escrever uma oração a Deus. Examine o seu coração e considere se está plantando a verdade em sua filha e em outros filhos também, com cuidado e a minúcia que esses versículos ordenam. Anote suas petições sinceras nas linhas a seguir. No caso, vamos anotar nos cadernos aquelas que ainda não adquiriram os livros, meninas. Repita com frequência aos seus filhos. Repita as verdades com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas e quando estiver em casa e quando estiver andando e pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as nas mãos, prenda-as na testa como lembrança. Escreva nos batentes da porta da sua casa e em seus portões, como diz Deuteronômio 6, do versículo 7 ao 10. Depois de fazer suas orações, conversem com a sua menina. Depois que sua filha lê o capítulo 1 do livro dela, abra na página 24 e converse sobre o estudo que ela fez de Gênesis 3, do 1 ao 7. Elogie-a se ela tiver sido diligente. Ajude-a se houver necessidade. Em seguida, abra na página 29, em que ela escreveu que conselhos daria para Zoe a respeito da tentação de desobedecer aos pais, e converse sobre as sugestões dela. Agora eu vou compartilhar o estudo de caso elencado na página 34 do livro, que diz assim: Estudo de caso Carol. Carol queria ter um Snapchat. Ela pediu repetidamente aos pais e apresentou uma argumentação lógica para que permitissem. No entanto, seus pais disseram não várias vezes. Permaneceram firmes em sua decisão, pois consideraram que a filha não tinha idade para isso. Por fim, as súplicas pararam e Carol não tocou mais no assunto, o que foi motivo de alívio para os pais. Certo dia, porém, ela deixou o telefone do balcão da cozinha, e enquanto sua mãe passava por perto, o telefone acendeu e vibrou. Ao olhar a tela, a mãe viu a mensagem: Jason aceitou seu convite para o Snapchat. A mãe disse: Ela nos enganou totalmente. Chegou a mentir para mim quando a confrontei. Não entra na minha cabeça. Como é possível uma coisa dessas?